Senhoras e senhores, boa tarde. Avisos iniciais. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia relativa ao Covid-19, esta sessão solene de posse está sendo realizada no gabinete da presidência desta Corte e sem convidados de honra. A sessão está sendo conduzida presencialmente no modelo por videoconferência, com a presença de todos os ministros desta Corte. Esta sessão solene restrita está sendo transmitida na página oficial do Superior Tribunal Militar, no canal do YouTube. Adentram o recinto o ministro presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, o almirante de esquadra Leonardo Puntel e o almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Neste momento, daremos início à sessão solene de posse do almirante de esquadra Leonardo Puntel e do almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré, nos cargos de ministros do Superior Tribunal Militar. Abertura pelo ministro-presidente. O ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, fará a abertura da sessão solene de posse. Havendo quórum regimental, cumprimento a senhora ministra, os senhores ministros, o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, o Defensor Público da União, Dr. Afonso do Prado, e declaro aberta esta sessão solene destinada a investir nos cargos de ministros do Superior Tribunal Militar o almirante Leonardo Puntel e o almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Hino Nacional Brasileiro. Execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Compromissos de posse. Compromisso de posse do almirante de esquadra Leonardo Puntel. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Compromisso de posse do almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Leitura dos termos de posse. O diretor-geral, contra-almirante Silvio Arthur Meire Starling, fará a leitura dos termos de posse do almirante de esquadra Leonardo Puntel e do almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Termo de posse e exercício. Aos 2 dias do mês de outubro do ano de 2020, em sessão solene realizada no gabinete da presidência do Superior Tribunal Militar, perante o excelentíssimo senhor ministro-presidente, almirante de esquadra Marco Vinícius Oliveira dos Santos e demais ministros dessa corte que acompanham a sessão virtualmente por meio da plataforma Zoom, compareceu o excelentíssimo senhor almirante de esquadra Leonardo Puntel, nomeado para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar por decreto de 29 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, do dia 30 subsequente, em vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Augusto de Souza. Lido e achado conforme, o nomeado tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso legal. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. E, para constar, mandou o excelentíssimo senhor ministro-presidente lavrar esse termo, que vai assinado por Sua Excelência, pelo empossado e demais ministros. Eu, Silvio Arthur Meire Starling, diretor-geral da Secretaria, mandei escrever. Termo de posse e exercício. Aos 2 dias do mês de outubro do ano de 2020, em sessão solene realizada no gabinete da presidência do Superior Tribunal Militar, perante o excelentíssimo senhor ministro-presidente, almirante de esquadra Marco Vinícius Oliveira dos Santos e demais ministros dessa corte que acompanham a sessão virtualmente por meio da plataforma Zoom, compareceu o excelentíssimo senhor almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré, nomeado para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar por decreto de 29 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, do dia 30 subsequente, em vaga decorrente da aposentadoria do ministro Álvaro Luiz Pinto. Lido e achado conforme, o nomeado tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso legal. Prometo desempenhar com retidão as funções do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. E, para constar, mandou o excelentíssimo senhor ministro-presidente lavrar esse termo, que vai assinado por Sua Excelência, pelo empossado e pelos demais ministros. Eu, Silvio Arthur Meire Starling, diretor-geral da Secretaria, mandei escrever. Assinatura dos termos de posse. O ministro-presidente, o almirante de esquadra Puntel e o almirante de esquadra Nazaré se deslocam sucessivamente para assinarem os termos de posse.
Declaração de posse. O ministro-presidente fará a declaração de posse. Declaro empossados nos cargos de ministros do Superior Tribunal Militar, excelentíssimo senhor almirante de esquadra Leonardo Puntel e excelentíssimo senhor almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Imposição da ordem do mérito judiciário militar. O ministro-presidente fará uso da palavra, recepcionando os empossados, e ato contínuo fará a imposição da comenda da ordem do mérito judiciário militar no grau Gran Cruz aos ministros, almirante de esquadra Leonardo Puntel e almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Senhora ministra, senhores ministros que nos acompanham presencialmente em videoconferência, senhor Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, senhor Defensor Público da União, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, senhoras Mônica e Fátima, senhores ministros de ontem, de hoje e de sempre, senhores juízes federais da Justiça Militar da União, autoridades, amigos, familiares e servidores da Justiça Militar da União, todos que nos acompanham pelo YouTube. Senhoras e senhores. Senhores ministros Puntel e Nazaré, hoje Vossas Excelências iniciam uma outra fase das suas vidas e das suas carreiras. Acabam de assumir os cargos de ministros do Superior Tribunal Militar. Iniciam uma nova e instigante missão, qual seja, buscar a aplicação da melhor justiça para os nossos jurisdicionados e zelar, implacavelmente, pela hierarquia e disciplina nas nossas Forças Armadas. Vossas Excelências poderão, em breve, sentir que a missão é complexa, mas extremamente gratificante. Cabe-me hoje, como presidente desta Corte, recepcioná-los e oferecer-lhe os votos de boas-vindas. Infelizmente, esta recepção não está podendo ser realizada nos moldes da tradição bicentenária desta Corte, em cerimônia que cultiva um ritual que todos nós muito prezamos e valorizamos. Tudo isto devido a esta terrível pandemia que estamos vivenciando e que a tudo transforma e a tudo modifica. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação e o nosso orgulho em receber hoje Vossas Excelências são os mesmos. Estamos nessa sessão solene, restrita, mas os nossos ministros nos acompanham presencialmente por videoconferência. E ao expressar esses sentimentos, falo em nome de todos os demais 11 ministros da Casa. E no meu caso especial, a todos esses sentimentos, soma-se a emoção particular de dar posse a 2 companheiros e amigos das lides navais e do nosso querido Cais Norte. Recepcioná-los e condecorá-los com a nossa comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar, no grau Gran Cruz, é evento de muito simbolismo para este velho marinheiro. Por isso mesmo, gostaria, neste momento, de compartilhar com os nossos ministros um pouco do que foram as singraduras na Marinha dos nossos 2 novos ministros. O ministro Puntel ingressou no Colégio Naval em 1º de março de 1973 e foi promovido à Guarda-Marinha em 13 de dezembro de 1979. Serviu em diversos navios da esquadra, entre eles o navio Socorro de Submarinos Gastão Motinho, contra-torpedeiro Marcílio Dias e a fragata Niterói. Participou do grupo de recebimento do contra-torpedeiro Pará nos Estados Unidos. Comandou o rebocador de alto mar Almirante Guilhem e o navio veleiro Cisne Branco, e serviu como oficial de ligação no comando em chefe da Esquadra do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos da América. Como almirante,
foi comandante da Escola Naval, comandante do 5º Distrito Naval, comandante do 1º Distrito Naval, diretor-geral de navegação e comandante de operações navais. Foi promovido ao posto de almirante de esquadra em 25 de novembro de 2016. O ministro Nazaré ingressou no Colégio Naval em 1º de março de 1974 e foi promovido à Guarda-Marinha em 13 de dezembro de 1979. Serviu em diversos navios da esquadra, entre eles o contra-torpedeiro Mato Grosso, submarino Ceará, submarino Goiás e o submarino Tamoio. Comandou o submarino Timbira e, como almirante, comandou a Força de Submarinos e foi comandante em chefe da esquadra, diretor-geral do pessoal da Marinha e chefe do Estado-Maior da Armada. Além disso, foi adido naval nos Estados Unidos da América e no Canadá e serviu como chefe de gabinete do comandante da Marinha. Foi promovido ao posto de almirante de esquadra em 31 de julho de 2017. Esses são, portanto, os 2 novos ministros que, a partir de hoje, passam a fazer parte da história da mais antiga justiça desse país, a bicentenária Justiça Militar da União. Nesta oportunidade, queria também estender esses votos de boas-vindas às dignas esposas, senhora Mônica e senhora Fátima, desejando-lhes muitas felicidades nos próximos anos aqui em Brasília e lá na nossa quadra, onde estaremos sempre juntos e inteiramente à disposição. Contem conosco. Senhores ministros Puntel e Nazaré, encerro essas minhas palavras desejando-lhes o mesmo sucesso e brilhantismo que conseguiram nas suas carreiras na nossa querida Marinha. Sejam muito felizes, bons ventos e mares tranquilos. Palavras dos empossados. Palavras dos ministros empossados, almirante de esquadra Leonardo Puntel e almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré. Senhor ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos. Senhores ministros e senhora ministra dessa corte, autoridades civis e militares, familiares e amigos, senhoras e senhores. É com imensa alegria que vivencio este dia, o início de uma instigante sigradura. O sentimento de orgulho e de reconhecimento me arrebatem de uma forma peculiar. Sinto-me extremamente honrado em poder contribuir com a experiência adquirida ao longo de minha carreira, com a missão valorosa dessa instituição, a da aplicação correta das leis, fundamentada, acima de tudo, nos preceitos basilares estatuídos em nossa Carta Magna. Ao prestar o meu solene compromisso de posse, reafirmo aos meus pares dessa bicentenária corte, que com competência singular conduzem os processos da justiça militar, a minha satisfação em fazer parte da mais antiga Corte de Justiça do Brasil e afiançar-lhes o meu comprometimento na busca da excelência dos julgamentos aqui executados, sedimentados nos meus anos de serviço à Marinha do Brasil e à Pátria.
Alicerçado nos valores intrínsecos cultuados em quase 50 anos de dedicação e abnegação às lides marinheiras e pelos nobres princípios que nortearam a minha carreira na Marinha, em especial o senso de justiça, a ética e o exemplo, me sinto preparado para enfrentar essa nova e desafiadora tarefa, confiando nas orientações seguras e no apoio irrestrito que com certeza terei dos senhores ministros e da senhora ministra desta Casa. A despeito do significado afetivo dessa sessão solene de posse, que, como requer a ocasião, nos limita da presença de todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para esse indelével momento de minha vida, que enalteço e agradeço. Ao senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela nomeação para o cargo que ora assumo. Ao senhor Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva, pelo acolhimento de meu nome e por tê-lo conduzido à apreciação do senhor Presidente da República. Ao senhor Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, pela amizade, consideração e pela indicação do meu nome para o exercício de tão edificante cargo. Quero deixar assinalado meu profundo e sincero agradecimento ao senhor senador Marcos Duval Ribeiro, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, à senhora senadora Simone Tebet, presidente da comissão, ao senhor presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e demais senadores e senadoras que aprovaram a minha indicação. Ao senhor Almirante de Esquadra, Marcos Vinícius de Oliveira dos Santos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, gostaria de externar a minha satisfação ao tê-lo presidindo essa singela e, porém, significativa cerimônia de posse nesse egrégio tribunal. Em particular, o seu ex-comandante de navio, quando o senhor comandante em chefe da esquadra. E sentimos orgulhosos por esse momento ímpar de nossas carreiras. Aos senhores ministros e senhora ministra do STM, pela fidalguia com a qual me receberam, pelas palavras de incentivo e pela fraternal acolhida no seio dessa singular e especializada Corte de Justiça. Ao senhor Almirante de Esquadra Carlos Augusto de Souza, meu antecessor, pela forma cavalheira e profissional que me recebeu e pelas orientações transmitidas que com certeza contribuirão para melhor exercer o cargo que ora assumo. Às autoridades civis e militares, estimados ex-chefes navais, oficiais, suboficiais, sargentos, cabos e marinheiros, que comigo serviram e muito me ajudaram. Só marinos, amigos de outras singraduras, em especial os companheiros da turma Almirante Alexandrino de Alencar e familiares, que, acompanhando essa sessão solene pelo canal oficial desse tribunal, nas mídias sociais, minha eterna gratidão pela amizade, votos formulados, homenagens prestadas, apoio e carinho a mim distinguidos. A minha família, em especial minha esposa Mônica, aqui presente, o que reveste esse momento do mais pura emoção, e meus filhos, Leonardo e Luiz, pelo apoio incondicional nesses mais de 47 anos e por mais essa etapa juntos em minha nova e desafiadora missão. Por fim, rogo a Nosso Senhor dos Navegantes proteção que me conceda sabedoria para julgar e que me ilumine em todas as minhas decisões. Tudo pela pátria. Boa tarde a todos. Gostaria de externar meu sentimento de gratidão aos que nos assistem pelos canais virtuais
e não puderam comparecer a esta cerimônia, em atendimento ao necessário distanciamento social que o momento requer. Posso sentir a energia e a amizade de todos, como se aqui estivessem fisicamente presentes ao meu lado. Ao tomar posse no cargo de ministro do Superior Tribunal Militar, externo a imensurável felicidade e o orgulho pela oportunidade de compor o egrégio colegiado da mais antiga Corte de Justiça do nosso país. Hoje, após 46 anos de uma carreira repleta de realizações, dou início a uma nova singradura. Um desafio motivador que renova meu comprometimento na defesa dos preceitos constitucionais e servidão ao Brasil. Cônscio da grandeza e da complexidade das tarefas que serão apresentadas, afianço a constante busca na tomada de decisões justas e imparciais, sempre baseadas nos princípios legais vigentes. Encontro-me extremamente estimulado para seguir em frente, tendo a plena certeza que será uma inesquecível navegação. Não obstante, sei que nenhuma conquista pode ser alcançada sem o apoio de chefes, pares, subordinados, amigos e familiares. Tive a imensa sorte de sempre contar com o apoio de muitas pessoas ao longo da minha vida. E neste momento singular e tão significativo, não poderia deixar de agradecer e enaltecer a todos aqueles que me ajudaram a concretizar esta legítima aspiração. Ao senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, responsável pela minha nomeação, o meu elevado sentimento de reconhecimento. Ao senhor Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva, pela ratificação do meu nome para exercer tão nobre cargo. Ao senhor Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, pela confiança em mim depositada, por ocasião da minha indicação e por todas as demonstrações de apreço e amizade. Ao senhor Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, à senhora Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senadora Simone Tebet, e ao senhor relator, senador Esperidião Amin, por suas atuações cruciais e pelo esforço concentrado que permitiu viabilizar a sessão para aprovação de minha indicação. Na pessoa do senhor ex-ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Alfredo Caran, saúdo todos os chefes navais que, com seus exemplos de liderança e amor à nossa força, deixam um grande legado a ser seguido. Ao senhor Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Marcos Vinícius de Oliveira dos Santos, pela recepção cordial e amiga e pelas orientações iniciais seguras e objetivas. A senhora ministra, os senhores ministros deste tribunal, ao senhor Procurador-Geral da Justiça Militar e ao senhor Defensor Público da União, reitero meu apreço pelo ambiente salutar de acolhimento e afianço meu permanente espírito de camaradagem e ilibado convívio, zelando e protegendo o irretocável profissionalismo que rege nossas decisões. Ao senhor Almirante de Esquadra, Álvaro Luiz Pinto, enalteço a consideração a mim dedicada e desejo um período de alegrias e realizações nessa nova fase de sua vida, extensivos à digníssima família. Reverencio com grande afeição os amigos da turma Alexandrino, que no longínquo ano de 1974 iniciamos a nossa jornada de fé e dedicação à Marinha. Não poderia me furtar de agradecer à minha família, meu porto seguro, à minha mãe, pelo exemplo, dedicação e carinho que me tornaram o ser humano que hoje sou. Aos meus filhos, Thaísa e Tiago,
Ao meu genro Rodrigo e à minha nora Luana, obrigado pelo cuidado e por estarem sempre presentes. Sinto muito orgulho e admiração por todos vocês. A minha querida esposa Fátima, companheira de todas as travessias, meu amor incondicional. Sua compreensão, incentivo e serenidade são a certeza do meu fortalecimento nesta caminhada. Renovado em força e espírito, assevero o meu compromisso de um trabalho árduo, envidando esforços em prol da eficiência e eficácia. Trabalharei com independência e responsabilidade, a fim de enaltecer os pilares que balizam as Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. Desde já, me comprometo a contribuir com todas as minhas forças, respeitando as tradições desse tribunal e seus valores sedimentados em mais de 212 anos de história. Findo minha locução, rogando ao bom Deus que continue nos abençoando e me conceda firmeza, saúde e sabedoria para tomar as melhores decisões, sempre centradas no caminho do equilíbrio e da justiça. Muito obrigado a todos. Em encerramento da sessão solene pelo ministro-presidente. O ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, fará o encerramento da sessão solene. Agradecendo a presença da senhora ministra, dos senhores ministros, do Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, do Defensor Público da União, Dr. Afonso do Prado, e renovando mais uma vez os votos de sucesso e felicidades, declaro encerrada essa sessão solene de posse dos ministros Leonardo Puntel, almirante de esquadra Leonardo Puntel e almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré.